Eu acho que qualquer forma de arte, e o teatro não é exceção, só interessa se chamar a atenção para aquilo que não se vê sem a arte. Ou seja, aquilo que não se percepciona, aquilo que não se vê, aquilo que não se torna consciente ou que não se torna importante sem a intervenção da arte, quer seja a poesia, quer seja a pintura, ou o teatro, o cinema, o teatro, a arte deve, a meu ver, contribuir para um olhar sobre o mundo que não poderia existir se não fosse a arte. Ela não pode ser substituível por outras formas, senão ela é inútil. E esse olhar tem sempre um efeito político. Agora, o problema é o que é a política, o que é o efeito político. E eu desconfio muito da arte política, da arte que tem uma intenção política. Até porque é mais fácil que a política instrumentalize a arte do que o inverso. A arte instrumentalizar a política é muito mais perigoso e é muito, a meu ver, ingênuo, porque a arte não consegue instrumentalizar a política. É sempre o inverso que se produz. Agora, no caso do teatro, eu gosto muito de teatro, sabe muito bem que eu não sou especialista do teatro, mas eu vejo uma tragédia do teatro. Não é o teatro, as tragédias no teatro, mas a tragédia do teatro no panorama do século XXI. Porquê? Porque o teatro era uma das formas de palavra pública e a palavra pública era rara. Ou seja, o teatro vinha dizer coisas que não se diziam em sítio nenhum, até porque a palavra pública era rara. Quem é que falava? Bom, temos o exemplo de Atenas, a Ágora, ou os debates entre cidadãos, etc. E depois a Igreja. E depois a política parlamentar, etc. Nós hoje estamos perante uma inundação, um tsunami de palavra pública que afoga completamente a voz do teatro. O teatro, ao contrário da pintura, fala. Ou da música. A música não fala. A pintura também não fala. O teatro fala. E essa é a sua tragédia. É que a palavra do teatro está diluída num torrencial de lixo, de palavra sem sentido, e a palavra perdeu todo o seu sentido. Basta abrir a televisão, se tiver um acesso de masoquismo súbito, acenda a televisão portuguesa e veja o que se passa. Quer dizer, é horrível. Quer dizer, é uma palavra que patina sobre a realidade. Uma embreagem que patina. Ela roda, mas não se produz efeito nenhum. E essa palavra é uma palavra que polui a expressão verbal. Depois temos o quê? Temos a palavra política no Parlamento. Vá ver o canal Parlamento como um teatro. E veja a que ponto aquela peça, que é uma peça à procura de autor, funciona perfeitamente sem autor, com um cenário perfeitamente escrito e que, mais uma vez, perde qualquer significado. Nós deixamos de saber do que é que eles estão a falar. O que é isto? Está a ver o que eu quero dizer? O cinema tomou um certo lugar do teatro, filmando como se fosse teatro. O cinema começou por ser um teatro filmado. Não sei se está a ver. E, portanto, os atores desempenhavam os seus papéis como se estivessem a representar numa cena teatral. E muitas vezes com os cenários e tal, com as técnicas. Mas o cinema começou por ser mudo. E o cinema mostrou-nos a via que era onde a palavra se esgota, é o mudo que fala. Portanto,
A força do cinema mudo, eu tenho visto recentemente muitos filmes mudos dos anos 20 e até 30, porque houve muito filme feito ainda nos anos 30, eu digo, mas é fantástico. A palavra aqui, os diálogos dos atores, etc., viria quebrar a intensidade dramática ou trágica ou emocional daquilo que está a acontecer. Ora, talvez aquela ideia que eu considero de facto um bocado contestável, é que o teatro tem que se tornar mudo para recuperar a sua força e para recuperar um discurso. Ele não pode falar, já não pode falar, porque a sua voz não é audível. Ou seja, tudo o que foi feito, escrito, o teatro romântico do século XIX, depois do século XX, a única via que mais ou menos começou a iluminar aquilo que vai ser hoje são os teatros minimalistas, em que praticamente são onomatopeias ou grunhidos ou sons desconexos, etc, etc. Esse teatro mostrou a via para um teatro que já não tem texto, em que o texto se afundou. Em relação ao trabalho em rede e ao trabalho em parcerias, etc., eu acredito que é a única maneira hoje de ter em conta o desaparecimento do autor. A figura romântica do autor morreu, mas se ela morreu, não vale a pena dizer que morreu e depois nós irmos escrever a nossa obra sozinhos ou fazer a nossa obra sozinhos. Qualquer que seja a obra. Eu até penso que os romances deveriam ser escritos hoje, se eles fossem escritos, por 10, e aliás, isso é feito, não é? Por 10, 20 pessoas, por voluntários, parceiros e tal. Porque isso torna a obra imprevisível. Aquilo que é planificado torna-se estreito e estéril. Aquilo que é feito com 10 ou 15 pessoas torna-se um caos absolutamente fabuloso e então daí saem coisas, não é? Desse caos saem coisas. Isso é a primeira coisa. O trabalho em rede, o trabalho em parcerias, parece-me que tem que ver com a explosão da figura do autor, e cada migalha tornou-se um autor, não é? Cada bocado do autor romântico vai ser uma pessoa diferente ou uma instituição diferente, etc.